Fala pessoal, tudo bem? Hoje a nossa dica é para você que trabalha com dados e você tem CNPJ e CPF nos seus dados, né? Por exemplo, CNPJ ou CPF de clientes, de fornecedores, e você precisa, vez por outra, colocar os pontos ou barras ou traços que CPF ou CNPJ apresentam. Você faz isso como? Você faz com fórmulas? Você separa isso aqui e faz manualmente? Você utiliza preenchimento relâmpago? Como que você faria? Bem, eu quero mostrar para vocês até mais do que isso hoje. Eu quero mostrar como a gente pode utilizar formatação personalizada para que numa mesma célula, perceba, numa mesma célula, o Excel entenda se você tem um CPF ou um CNPJ e ele aplique corretamente, adequadamente, os caracteres não numéricos para você, os pontos, a barra, os traços, tudo certinho. Como que isso é possível? Perceba, eu tenho aqui um conteúdo que é um CNPJ, eu tenho a formatação adequada aqui, perceba, eu tenho, olha só na formatação, os dois pontos, tenho a barra, tenho um hífen, entenda que a minha barra de fórmulas, ela denuncia o meu conteúdo, eu só tenho caracteres numéricos, então é um formato personalizado, é uma máscara que eu fiz aqui e que me dá os pontos, a barra e o traço. Olha só agora, se eu altero isso aqui para um CPF, vou colar o CPF. Olha que maravilha. Eu já tenho a formatação corretamente aplicada porque ela entendeu que agora eu tenho um CPF. Ok? Como que eu faço isso? Como é que eu consigo essa transição? Como que eu deixo as regras prontas para que o Excel consiga distinguir para mim e formatar adequadamente os meus dados? Esse é o nosso objetivo. Nós vamos além do que simplesmente colocar uma regra para CPF e outra para CNPJ. Faremos isso em uma mesma célula, como se a gente fosse lançar mão da função se. Aí fica o segredo, né? Como é que o Excel vai conseguir saber que aquilo é um CPF ou um CNPJ? Esse é o grande truque. Fica até o final que você vai entender perfeitamente, ok? Antes que a gente comece, eu já preparei aqui, olha só, alguns dados para a gente fazer os testes. Eu tenho alguns CNPJs e também tenho alguns CPFs, ok? Vamos lá então. Para a gente começar, temos que entender como que a gente pode criar os nossos formatos personalizados. Depois disso, a grande sacada vai ser colocar isso em uma mesma célula, como se a gente fosse ter um recurso que selecionasse uma regra ou outra de acordo com os dados, ok? Vamos lá então. Uma regra, né, um código de formatação, melhor dizendo, inclusive, para CPF, poderia ser simplesmente este aqui. Eu vou ter sempre 3 caracteres de número, mais 3 caracteres de números depois de um ponto, ok? Depois de um próximo ponto, eu vou ter mais 3 caracteres de número e, ao final, um hífen e os últimos 2 caracteres, que são ali os dígitos verificadores, ok? Isso aqui é a estrutura da minha máscara. Eu preciso colocar aqui, aspas, antes e depois dos meus caracteres especiais, digamos assim, né? Que são os caracteres não numéricos. São aí os pontos, ou traços, ou barra, no caso ali do CNPJ, ok? Isso aqui já dá certo, porém, é mais enxuto a gente utilizar uma barra invertida aqui. Eu vou então deixar dessa maneira, que eu acredito que fica mais elegante, ok? Lá no final eu tenho um hífen e poderia ficar assim. Em verdade, isso aqui também já dá certo, mas para a gente ser mais econômicos aí, essa última barra não precisa, ok? Esse hífen aqui, ele já vai ser exibido desta maneira. Este, pessoal, é o código de formatação para CPF. Se eu utilizo esse código em uma célula que tem CPF, já vai dar certo. Olha só, eu vou aqui copiar este texto e eu escolho aqui esta minha última célula que tem um CPF ainda não formatado e vamos aplicar o formato. Eu vou utilizar aqui o atalho Ctrl 1, que é o 1 que fica perto ali do ESC. Eu poderia inclusive também utilizar o botão direito e a opção formatar células, ou ainda aqui na minha guia página inicial, aqui no grupo número, acessar essa alça, ok? Tanto faz. Venho aqui em número e em personalizado e apago o que eu tenho aqui no tipo. E eu vou colar aqui o meu formato personalizado que eu criei ali acima. Vou dar OK. Olha só, já tive o meu CPF. Se eu quiser, pessoal, um código para formatar um CNPJ, eu vou seguir um caminho muito parecido. Eu vou ter, olha só, uma sequência
que vai ter 14 caracteres numéricos. Eu vou aqui inserir um CNPJ para a gente ver que ele vai mudar, olha só. Mudou, ele entendeu, certo? E aí fica fácil de a gente ver como que é essa formatação. Eu vou ter 2 números e um ponto. Eu vou ter mais 3 números e outro ponto. E depois de mais 3 números, eu tenho uma barra, ok? Que é seguida por mais 4 números. E no final, um traço e os 2 caracteres finais ali, que são os dígitos verificadores. Aqui eu coloco uma barra invertida, aqui também. No final não preciso. Este código de formatação é o que vai ser utilizado para a CNPJ. Vamos testar? Aqui no segundo dado que eu tenho, eu vou aplicar este código. Venho aqui em personalizado, apago esse e colo o meu código, vou dar OK. Olha só, já tive isso. Porém, fica a dúvida, como que eu faço para que o Excel entenda a minha célula, né? Entenda um dado ou outro dado. Como é que ele enxerga e consegue diferenciar se é CNPJ ou CPF? Como é que ele identifica isso, né? Como é que é essa mágica que faz o Excel atribuir este código para CPF ou este para CNPJ de maneira automática? Veja só, eu vou aqui criar uma célula na cor azul para a gente fazer a nossa regra aqui. Inicialmente, eu vou deixar lá um CPF. Olha só, coloquei aqui o CPF, certo? Está no formato geral e vamos para a nossa regra em si, né? Que vai ter a inteligência de conseguir selecionar o código para CPF ou para CNPJ. Eu vou então inserir aqui e qual que é o truque? Eu vou dizer o seguinte, eu vou criar aqui uma regra, né? Uma inteligência, é como se fosse uma fórmula, como se fosse a função se, que quando o meu dado for menor do que o número que é formado pelo dígito 9 11 vezes, olha só, o número 9 está aqui 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, quando isso for menor ou igual, né, o meu dado aqui em si, numericamente falando, for menor ou igual a este número aqui, e eu coloquei o 9 11 vezes, porque um CPF tem exatamente, né, 11 caracteres numéricos. Quando isso acontecer, eu tenho certeza que eu tenho CPF. Então, eu vou colocar esta primeira regra, ok? Vamos lá, 000, barra invertida, ponto. 000, barra invertida, ponto. Novamente, 000, no final, hífen, 00. Isso aqui já me dá a formatação do CPF. Como que eu faço a do CNPJ? Olha só aqui o truque. Eu posso colocar ponto e vírgula e inserir aqui uma outra regra. Perceba, aqui eu não preciso mais fazer uma espécie de comparativo, ok? Não preciso utilizar aqui alguma inteligência, porque tudo que não for menor ou igual a este número só pode ser maior do que este número. Então vai ser um CNPJ. Logo aqui eu coloco a minha regra diretamente do CNPJ. Vou colocar a minha máscara 00, barra invertida, ponto. 0 mais 3 vezes, barra invertida, ponto. 0 mais 3 vezes, ok? Tem a barra invertida, a barra normal. No final, o número 0 4 vezes, um hífen e o 0 2 vezes. Vou dar ok. Olha só, tenho o meu CPF. Agora, se eu aplico aqui dados que são de um CNPJ, perceba que interessante, que maravilha. Ele vai entender, ok? Eu vou aqui selecionar estas células e aí não precisamos ficar preocupados se eu tenho regras pregressas aqui e vou aplicar a regra recém-criada. Eu venho aqui na minha opção de sempre, vou lá no final que eu vou ter minha regra, ok? Olha só, ela é exatamente, deixe-me ver, ela vai ser esta aqui, ok? Vai ser esta. Essas outras aqui eu criei anteriormente, eu vou até excluir para que a gente não se confunda, ok? Nossa regra criada e aplicada aqui em azul e também amarelo, que foi o exemplo, ela é esta última regra. Vou dar OK. Olha só que maravilha. Eu tenho uma mesma coluna com os dados passando aqui por uma mesma formatação, mas o Excel de forma inteligente, ele identifica para mim e ele atribui um formato para cada tipo de dado. Perfeito? Você sabia fazer isso? Comente aí para mim. Quero que vocês deem aí os feedbacks e fico também aberto para novas sugestões. Perfeito? Forte abraço para vocês e até a próxima.